Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. O Senhor é bom, Deus é fiel, Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais, além do que você pensa, além do que você pede. Porque o Senhor, querido, Ele é poderoso, Ele é o único e suficiente Salvador. Jesus te ama e Ele quer e pode mudar a tua história. Renda-se aos seus pés, entregue-se e ande nos seus princípios, no seu caminho, porque o Senhor é fiel. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido. Não se esqueça de dar o seu like, ele é muito importante para nós, ele nos dá visibilidade, ele nos ajuda a alcançar vidas. Comente, compartilhe, e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude, porque o intuito e objetivo desse canal é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É fazer o ide, porque na palavra também está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso objetivo, angariar vidas para o reino dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje nós vamos meditar na carta de 1 Pedro, e ler a partir do versículo 13 a seguir, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E, por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Pedro. Ele envia ela aos estrangeiros no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e em Betina. Ele não manda ela para judeus, ele manda ela para os estrangeiros que se converteram a Cristo pela pregação do Evangelho e se entregaram na presença do único e suficiente Salvador. E ele vem comunicando a eles algumas exortações, alguns ensinamentos, mas ele começa dizendo para eles o seguinte: olha, vocês que se converteram, que se entregaram, isso nas minhas palavras, não está escrito assim, que se entregaram a Cristo Jesus, estão na alegria da conversão, mas estão entristecidos, estão cheios de tristeza por causa das tentações que agora sobrevieram sobre vós. Tem de bom ânimo, porque muitos, por conta de tentações, por conta de sofrimento, quando começa a caminhada com Cristo, na hora que tem as suas batalhas, tendem a deixar, porque acham que o Evangelho
vai tirar toda a dor, vai tirar todo o sofrimento, vai ter um mar de rosas, quando na realidade, queridos, quando nós tomamos posicionamento, nós entramos para uma batalha, para uma guerra espiritual, para enfrentarmos as potestades, os principados. Então nós temos que estar preparados, sim, porque vão acontecer dias difíceis. Aconteceram com eles, com nós também vai acontecer. E quando nós estudamos e meditamos na palavra do Senhor, na história do apóstolo Pedro, Pedro era um homem de rompantes, era um homem de personalidade forte. Quando Jesus o convida, o convoca para segui-lo, para deixar de ser pescador de peixes e passar a ser pescador de homens, e ele toma a decisão, e Jesus faz ali o milagre da pesca maravilhosa, Pedro se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele entende ali a sua limitação, e ele vê ali o poder de Deus, porque ele havia tentado pescar e não havia conseguido, e pela palavra do Senhor ele conseguira pescar naquele dia, e ele viu o mover, o sobrenatural. E naquela hora ele corre diante do Senhor e se prostra e fala com ele: Senhor, eu sou um homem pecador, eu não tenho dignidade para estar diante de ti. Mas o Senhor o anima e confirma a sua convocação. E aí Pedro começa a caminhar com Jesus. E nós sabemos que Pedro era um homem sanguinário, era um homem valente, era uma pessoa de caráter forte em todas as suas ações, desde o início. E o Senhor sempre vem tratando. Pedro, quando o Senhor pergunta o que dizem a seu respeito, ele responde. E o Senhor, quando pergunta para ele: e vós, que achais quem eu sou? E o Espírito Santo usa a boca de Pedro, dizendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor fala: tá, mas não é para pronunciar isso agora. E, infelizmente, logo a seguir, Satanás não entra em Pedro, mas Satanás utiliza a boca de Pedro para intentar parar o que Jesus estava fazendo. E Jesus repreende e diz: para trás de mim, Satanás. Momentos atrás, Jesus havia o elogiado, dizendo para ele: não foi carne nem sangue que usou a sua boca, mas foi o Espírito Santo que te revelou. E aí, Pedro não vigia, Satanás lhe usa a boca, e o Senhor agora vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. E repreende, porque Pedro se deixa levar pela seta do inimigo e fala aquilo que o inimigo queria que ele falasse. E o Senhor o repreende. Algumas ações, alguns momentos, Pedro, ele é incrível. Por exemplo, quando o Senhor os impede que atravessassem o mar, fosse para o outro lado, e Jesus vem caminhando tarde da noite sobre as águas, num tempo de tempestade, num tempo onde a escuridão da noite, o vento forte, a chuva, as ondas estavam aterrorizando homens acostumados com a lida. Jesus vem caminhando sobre as águas e ali eles temem, achando que era um fantasma. E quando Jesus diz: sou eu, Pedro, ele se posiciona e ele diz: Senhor, se é o Senhor, me deixa ir até o Senhor. Jesus falou: vem. E ele começa a caminhar sobre as águas. Mas quando ele está próximo do Senhor, ao invés de ele continuar olhando para o Senhor, ele olha para o lado, ele vê as ondas, ele vê o mar, ele vê a fúria do mar, ele vê o vento, e ele estremece e começa a afundar. E quando ele está prestes a ser tragado pela água, ele diz: Senhor, socorre-me. E Jesus imediatamente estende o braço e o tira da água, caminha com ele de volta para o barco e sobe com ele no barco. E eles atravessam o mar até o outro lado. E no momento em que Jesus está sendo levado para a crucificação, Pedro está com a espada e ele corta a orelha de Malco. Jesus manda ele guardar a espada. Aquele com ferro ferir, com ferro será ferido. E o Senhor o repreende. Quando Jesus está sendo julgado injustamente, Pedro faz o que Jesus havia profetizado que ele iria fazer, que foi negá-lo. Dizer que não o conhecia, com medo de passar pelo processo que Jesus estava passando, sendo que Jesus havia dito que ninguém passaria, ninguém beberia do seu cálice.
Porém, contudo, o que Jesus disse se cumpriu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando ele olha para os olhos de Jesus, ele se arrepende amargamente e chora amargamente. E depois da ressurreição do Senhor, o Senhor tem um encontro onde ele é tratado por conta dessa ferida na alma, dessa frustração de ter negado o mestre, quando ele poderia ter vigiado mais e cerrado a sua boca. Porém, o Senhor faz com ele um tratamento diante da fogueira. Diante da fogueira, ele negou Jesus. Diante da fogueira, o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Na terceira, Pedro entristece porque ele acha que o Senhor está o acusando do que ele fez. E ali o Senhor fala com ele: olha, apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha casa. O Senhor não tirou o seu ministério, o Senhor não tirou do seu propósito por causa do seu erro. O Senhor o corrigiu, mas o colocou de pé para que ele continuasse fazendo. E isso poderia dar a ele ali uma condição de tentar andar sempre correto, mas como todo homem que é falho, algum tempo depois, ele é exortado pelo apóstolo Paulo, porque ele acaba fazendo algo que desmerece. Ele finge não estar com aqueles que não são judeus, por medo dos judeus, que criticavam os gentios que se convertiam. E Paulo ali o repreende na hora e confronta o seu posicionamento. E continua a caminhada, porque Pedro passou por um processo de transformação, de mudança, de aprendizado, de amadurecimento. E nesse dia, quando ele escreve essa carta, ele escreve ela com autoridade de quem viveu, de quem experimentou, de quem praticou, de quem buscou conhecimento, de quem teve que se corrigir várias vezes. E ele vem dizendo para os irmãos que são estrangeiros, mas são convertidos, são a família de Deus pelo sangue de Cristo. Olha, a alegria da conversão não impediu o sofrimento das tentações, mas fica firme, fica sereno, continue fazendo a obra do Senhor, porque para isso foi revelado a palavra do Senhor no passado pelos profetas, desejado pelos anjos de ser pronunciada, mas Deus deu aos homens. Continue em obediência, continue vivendo aquilo para o qual você foi chamado, no propósito que Deus te colocou. Dias difíceis, momentos ruins, virão, sim, virão. Mas você tem que estar firme em Cristo, você tem que confiar na palavra do Senhor, você tem que ter a esperança da salvação eterna, você tem que ter o compromisso com a palavra de Deus e continuar perseverante. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele luta para nos afrontar, para nos entristecer, para nos tirar da presença, para nos levar para longe daquilo que é propósito de Deus na nossa vida. Mas nós temos que confiar no Senhor. E mesmo sem entender, e mesmo sem condições de compreender, nós continuarmos de pé, buscando a face do Senhor, perseverante em oração, perseverante no conhecimento da palavra, no conhecimento da graça, nos envolver com Cristo na sua totalidade e entender que todos passam por momentos difíceis, que ser crente, que ser evangélico não é mar de rosas, não é receber só benefícios. Vai ter dias de luta, sim, vai ter dias de tempestade, vai ter momentos de fraqueza, vai ter momentos onde nós vamos negá-lo. Mas nós temos que confiar que o Senhor é misericordioso e que Ele conhece a nossa limitação e as nossas falhas. E quando nós nos arrependemos de coração e pedimos perdão, Ele é fiel. E que nós temos que aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, para que nós possamos ser perdoados pelo Senhor, ter uma fé inteligente diante de Deus, diante dos homens e diante do inimigo. Porque nós sabemos que o inimigo, ele é astuto. E ele tem uma coisa que muitas das vezes nós não temos: paciência. Ele espera o tempo aonde nós vacilamos, aonde nós escorregamos, aonde nós não vigiamos, para tentar nos derrubar e nos tirar do propósito e nos tirar da presença. Mas nós temos que confiar, nós temos que estar firmados, nós temos que buscar a presença, nós temos que buscar a palavra. O apóstolo
Pedro aqui, ele vem exortando a santidade, a buscar ser aquilo que Deus nos chamou para ser, filhos do Deus Altíssimo, sinceros para com Deus, para com os homens, andando na verdade do Evangelho, no princípio da palavra, buscando viver aquilo que pregamos, aquilo que cremos, aquilo que declaramos. Nós não vamos ser perfeitos, porque perfeição é só no céu. Mas mesmo com toda imperfeição, nós temos que continuar crescendo na graça, no conhecimento, buscando maturidade espiritual, conhecimento de Deus, para permanecer firmes até o dia, ou que o Senhor venha nos resgatar, ou que o Senhor venha buscar a sua noiva, lavada e adornada pelo sangue do Cordeiro. Porque Cristo, ele vai vir buscar a sua noiva. Se nós não padecermos ou morrermos antes disso, pode ser que a trombeta soe e nós temos que estar preparados para subir com o Mestre, para estar com Ele à destra de Deus Pai. Então confie no Senhor, continue perseverante e entenda que essas lutas não são para te matar, que essas coisas que estão te sucedendo é para que você aprenda a andar na confiança da palavra do Senhor, ter um caráter de Cristo, ter a mente de Cristo e o coração cheio do amor de Deus e amar as almas e não julgar as pessoas, mas buscar andar na justiça de Deus, na presença de Deus, apoiando, compreendendo e vivenciando aquilo que o Senhor nos entregou, a sua palavra, as suas promessas, o seu poder. Jesus te ama, querido. E Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, que não o reconheceu como o único suficiente Salvador, faça. Jesus não quer que você pereça, mas Ele quer que você seja salvo. E a salvação vem pela entrega e redenção diante dEle. Porque Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga, sirva a Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, o Deus Todo-Poderoso, que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não se esqueça, dê o seu like, compartilhe, comente. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude, porque o nosso intuito e objetivo é fazer o ID do Senhor, é levar a palavra a toda criatura, porque o que crê e for batizado será salvo. Jesus te abençoe e te guarde. Fica na graça e na paz.